Quarta-feira, 23 de novembro de 2022. O Brasil está de cabeça para baixo. Ontem foi um dia tenso. Todo mundo estava aí na expectativa da apresentação do relatório do PL. E após a divulgação do relatório, a dúvida e a desconfiança aumentaram. Hoje, nós também vamos ter o comentário de Arlindo Lopes Correia aqui no Nas Redes. O Brasil está de cabeça para baixo mesmo, né? O PL apresentou as provas de que urnas eletrônicas anteriores a 2020 apresentaram problemas. O partido recorreu ao TSE para invalidar votos de 279 mil urnas eletrônicas. E o TSE tem um pepino nas mãos, mas Alexandre de Moraes já reagiu. Tem ministro do TCU que falou demais, depois pediu licença do cargo. Tem senador achando que é o procurador-geral da República. Tem ministro do Supremo tentando interferir junto a presidente de partido para não apresentar denúncias com relação às urnas. A imprensa deixando de noticiar fatos importantes que estão acontecendo e tentando aí emplacar as narrativas militantes. A mulher do presidente eleito está querendo sala no Palácio do Planalto. Tem articulação para aprovação da PEC da gastança, as manifestações nas portas dos quartéis há mais de 20 dias, desembargador aposentado pedindo prisão de Alexandre de Moraes, presidente do Supremo querendo reação do Judiciário, sistema acusatório brasileiro às moscas e desrespeitado pelo próprio Supremo, né? Membro da equipe econômica de transição já está se intitulando Novo Posto Ipiranga. E vamos ver o que vai acontecer aí com essas suspeitas apresentadas pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e os técnicos que fizeram todo esse levantamento. Só sei de uma coisa, o Brasil não vai aguentar muito tempo esse samba do crioulo doido, né? Desculpe, samba do afrodescendente doido, para ser mais correto. Ontem, o clima esquentou com a apresentação da análise técnica feita por especialistas aí a pedido do Partido Liberal. O partido realizou uma coletiva de imprensa para divulgar os dados que foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com as inconsistências encontradas nas urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020. As conclusões você já sabe, né? As urnas anteriores a 2020 apresentaram dois problemas. Além de não preservarem o sigilo do voto, naquelas que travam e precisam ser desligadas durante o pleito, e depois de reiniciadas, algumas delas expuseram os dados dos eleitores com o nome ou número do título. Um outro problema é a impossibilidade de associar a atividade realizada na urna com ela mesma. E aí, o relatório do PL, enviado ao TSE, pede que o voto em 5 modelos de urnas eletrônicas sejam anulados. Os modelos são de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Só que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, com uma rapidez impressionante, já deu 24 horas para o partido apresentar a análise completa das urnas eletrônicas, incluindo o primeiro turno das eleições, sob pena de indeferimento da inicial. Ou seja, né, se o PL não responder, ele vai jogar no lixo o relatório e desconsiderar tudo. O curioso é que o ministro Alexandre de Moraes recebeu o relatório às 16h26 e às 16h39 já tinha despachado a resposta. Essa resposta do ministro Alexandre de Moraes soa como uma ameaça ao Partido Liberal, com uma possível anulação da eleição de primeiro e de segundo turno. E numa eventual anulação de toda a eleição, e não só a de presidente da República, o Partido Liberal poderia ser prejudicado, já que elegeu 99 deputados
e um número expressivo de senadores. Essa provavelmente foi a intenção do Alexandre de Moraes para que tudo fique como está. O que vai acontecer daqui para frente a gente não tem a menor ideia, né? Mas a verdade é que caiu por terra aquela história que só o pessoal do Supremo e do TSE acreditavam, de que as nossas urnas são a oitava maravilha do mundo. E tudo isso está acontecendo justamente por culpa das nossas cortes superiores. Se aquele voto impresso auditável tivesse sido aprovado, a gente não ia ter problema algum, seria muito fácil checar os resultados. Mas o que a gente teve ao longo desse processo todo foi um ativismo político e judicial por parte de ministros do Supremo, que foram fazer lobby no Congresso justamente para não aprovarem o voto impresso auditável. E esses ministros não desistem de fazer ativismo, tomaram gosto pela coisa, né? Você vê que o ministro Gilmar Mendes tentou convencer, ou então intimidar, né, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, a não apresentar o relatório sobre as urnas. Por quê, né? Só que o Valdemar não se intimidou com o Gilmar Mendes e entregou o relatório. Esse pessoal do Supremo acha que ele tem ou tinha uma bomba atômica na mão. Pode não ser uma bomba atômica, mas que é uma bomba é. Durante todo o dia de ontem, né, houve uma apreensão do pessoal conservador em relação até uma possível desistência do Valdemar da Costa Neto de entregar o documento ao TSE. Só que ele não se intimidou, né? Entregou o relatório. Agora eu te pergunto, o que Gilmar Mendes tem a ver com isso? Vamos ver a repercussão desse fato aí nas redes sociais. O Jornal da Cidade Online publicou: Moraes age com estranha rapidez. Dá 24 horas para o PL. E atenção, toma conta de Brasília. Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, admite até encarar a nova eleição para garantir a transparência do processo eleitoral. Você vê que o deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, já disse que se tiver que anular a eleição do primeiro turno para garantir a transparência do processo eleitoral, que se faça uma outra eleição para todo mundo. Mas tem gente que não vê relevância no relatório apresentado. Olha aí, falha apontada por PL não altera resultado da eleição, dizem especialistas. Segundo o professor Ivan Hartmann, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e doutor em Direito Público pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o questionamento sobre o código ID-UE não tem relevância. E, estando incorreta, não torna o cálculo dos votos errado, disse ele, né? Bom, pode não ter relevância para ele, mas para uma grande parte dos brasileiros tem. E olha que tem muita relevância. A CNN Brasil publicou que a expectativa de que o TSE decida a favor de Bolsonaro é zero. Quem disse isso foi o líder do governo. Claro que o TSE vai fazer de tudo para manter a eleição do jeito que está. Mas, se a gente olhar para trás e juntar os pontos, atitudes muito estranhas foram protagonizadas aí por ministros do Supremo com relação ao resultado das eleições. Não sei se você lembra, mas a urgência do ministro Fachin, quando pediu a embaixadores para reconhecerem o resultado das eleições logo após a sua realização, insistiam também para que o presidente fizesse o mesmo. A afirmação do ministro Alexandre de Moraes de que as eleições tinham acabado logo depois que ele recebeu o documento do Ministério da Defesa com análises e críticas ao processo. Teve também o perdeu mané do ministro Barroso, né? E isso sem falar das decisões do TSE durante o processo eleitoral, claramente favoráveis ao candidato do PT. Eles querem o Lula, e isso foi gestado desde a descondenação dele aí por parte do Supremo. E todo mundo viu o que veio depois disso.
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que viajou com Lula e que tem o seu apoio para uma eventual reeleição para a presidência do Senado, diz que o resultado das eleições é inquestionável. Mas tem partido que já se posicionou favorável ao PL. Deputado diz que PP vai apoiar PL na ação sobre as urnas. Esse aí é o deputado Neucimar Fraga. Ele disse que o partido tem direito de questionar e agora cabe ao TSE responder. Pastor Silas Malafaia, ele foi mais enfático, né? Se o Alexandre de Moraes não deu a resposta que convença o povo sobre as urnas, esse país vai pegar fogo. O jornalista Paulo Figueiredo disse que tem mania de ler a Constituição e outras leis vigentes no país e mostrou o que diz o Código Eleitoral sobre o assunto. O Código Eleitoral é essa lei 4737. E no seu artigo 224 diz o seguinte: se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, o Estado, nas eleições federais e estaduais ou do município, nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações. E o tribunal marcará nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Parágrafo 1º. Se o Tribunal Regional, na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto nesse artigo, o procurador regional levará o fato ao conhecimento do procurador-geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. E o parágrafo 2º diz o seguinte, que ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo, o Ministério Público promoverá imediatamente a punição dos culpados. E o Paulo Figueiredo diz assim, eu e essa mania que eu tenho de ler as leis. Esse assunto vai render muito, né? Vamos ver o que é que vai acontecer hoje. E não só hoje, né? Nos próximos dias. Pelo visto, o presidente do TSE, com a sua arrogância de sempre, vai dizer que as informações são fraudulentas e atentatórias ao Estado democrático de direito e ao Poder Judiciário, e em especial à Justiça Eleitoral, e ainda é capaz de afirmar a clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral. Bom, mas a transição continua, né? E não para de chegar gente. Ontem foram anunciados mais 22 nomes. Agora, entre os novos participantes estão Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, para apoiar o grupo ligado ao turismo. E, pasme, Alexandre Frota para a cultura. É triste, mas é verdade. Com esse tipo de gente nessa transição aí, vão chover fake news sobre o que estão encontrando aí no atual governo. Isso a gente já pode esperar, né? Do jeito que o Partido dos Trabalhadores e os aliados do presidente eleito gostam de plantar narrativas, a equipe do atual governo precisa deixar aí muito claro o que está entregando ao novo governo. São poucos aí os jornalistas que têm consciência de que o Bolsonaro não vai deixar uma herança maldita para o governo Lula, ao contrário do que a mídia desse consórcio de imprensa, né, insiste em afirmar. Mas a gente sabe que a turma, para justificar a própria incompetência, vai espalhar pelos quatro cantos que recebeu uma herança maldita do governo Bolsonaro. Um governo que arrumou a bagunça deixada pelos governos petistas e que colocou o Brasil no caminho do desenvolvimento, né? Olha, se a gente olhar o que é que aconteceu aí com o Brasil na gestão do ministro Paulo Guedes, a gente tem certeza de que esse aí fez um esforço tremendo para manter o Brasil nos trilhos. Você veja que o ministro Paulo Guedes é reconhecido como o melhor ministro da economia do mundo. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foi o melhor presidente de Banco Central do mundo. E vai presidir agora o Conselho, a partir de 2023, né, o Conselho Consultivo para as Américas do BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais. Agora, você sabe quem é que ele vai suceder? O John Williams, presidente e CEO do Federal Reserve.
Fed lá de Nova York. É outro nível, né? E aí, por aqui, a gente fica ouvindo falar que Fernando Haddad, o sujeito que não soube administrar uma cidade, porque foi eleito o pior prefeito que São Paulo já teve, é a pessoa cogitada por Lula para ser ministro da Fazenda. Outro ponto do governo Bolsonaro foi a indicação de Ilan Goldfein para a presidência do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Guido Mantega, que já voltou para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, chegou a mandar uma carta para a entidade como representante do governo eleito, pedindo o adiamento da eleição para que o novo governo do Brasil pudesse indicar um nome que tivesse mais apoio na comunidade internacional do que aquele nome indicado pelo governo Bolsonaro. Resultado, o BID disse não para o Mantega e Ilan Goldfein foi eleito o novo presidente do BID com mais de 80% dos votos, derrubando de vez essa narrativa petista. A gente não sabe aí o que vai acontecer, né? Se vai ter outra eleição, se o Alexandre de Moraes vai dar um tapa na mesa e dizer que vai ficar tudo como está, a gente não sabe quais serão as reações, mas, de qualquer maneira, o nosso comentarista Arlindo Lopes Correia tem uma boa sugestão para que o presidente deixe tudo documentado e não dê margem aí a essa gente de emplacar esse discurso de herança maldita. Em 2003, ao assumir a presidência da República, Lula disse que a herança que recebeu de Fernando Henrique não era maldita, era para lá de maldita. Agora, além de voltar a falar em herança maldita, afirmou que vai ter que concluir 13 mil obras que estão paradas. Chute de números para denegrir adversários é crime que Lula confessou em vídeo a que ele se referiu de uma ida a Paris, sobre 25 milhões de crianças famintas que corriam pelas ruas do Brasil. Foi no governo Bolsonaro, ao contrário, que foram concluídas milhares de obras paradas e em ruínas, deixadas exatamente por Lula e Dilma, cujo objetivo, não se sabe bem porquê, era iniciar obras. Agora, entregá-las à população, isso era secundário. O exemplo mais expressivo dessa coisa foi a transposição do Rio São Francisco. Foi Bolsonaro e seu governo que efetivamente levou água ao Nordeste. Ajudado pela velha imprensa, Lula vai repetir muitas vezes essa lenda da herança maldita para disfarçar seus próprios erros, que são inevitáveis de uma pessoa como Lula, né? O antídoto de Bolsonaro e sua excelente equipe técnica para essa tentativa, essa narrativa intuitiva que Lula sempre nos mandou, é muito fácil. Elaborar e publicar em linguagem popular e não técnica o rol de realizações até o momento do seu excelente governo. Situação até o momento, deve-se frisar, porque as declarações desastrosas de Lula já estão destruindo pelo menos uma parte da nossa economia. O livro branco de Bolsonaro, que seria a apresentação de suas realizações, deve começar pelo mais geral, sua performance consagradora na área econômica, que levou os nomes de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto ao plano internacional e ao aplauso das instituições mais sérias e competentes do mundo. Crescimento do PIB, queda da inflação, geração de emprego, saldo da balança comercial, redução da dívida pública, entrada de investimentos estrangeiros no Brasil, principalmente agora na área de energia e no Nordeste, energia renovável, e assim por diante. Comparações com outros países são essenciais para mostrar
a excelência de nossa performance. Nós temos que brindar o nosso povo com essa demonstração clara, simples, de até onde nós conseguimos chegar nestes 200 anos de Brasil independente. A publicação deve apresentar os resultados do governo por setores e com muita objetividade, tipo queda do número anual de homicídios, que eram 65 mil para o número atual. Aumento do número de lares com acesso à internet. Pontos de Wi-Fi pública e gratuita em órgãos governamentais, escolas, praças, nesse caso com ênfase especial na Amazônia. Número de lixões que existiam ao Bolsonaro assumir, quantos foram erradicados, quantos restaram. Assim, bem objetivo. O tipo de publicação, o seu formato também é muito importante para motivar e facilitar a leitura pelo povo e, no futuro, sempre que o governo Lula mentir a respeito de alguma coisa, divulgar maciçamente a verdade pelas redes sociais. Bom, desde que elas não estejam censuradas, como parece ser a tendência dominante dos nossos futuros governantes. Só assim Bolsonaro escapará das inevitáveis acusações futuras de desídia, incompetência, etc. Quem viver, verá. Nas redes, fica por aqui. Amanhã tem mais.